Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da enfermagem direcionada à pediatria e aos cuidados com o adolescente. Hoje vamos comentar um pouco sobre a avaliação que todos nós profissionais da área da saúde devemos fazer com os RNs, falar um pouco sobre o aleitamento materno e sua importância e também um pouco sobre o método canguru muito utilizado no Brasil. Então, uma das principais fontes, né, e um exame físico ele deve ser realizado para análise geral desse RN. Por que esse exame físico ele é importante? Porque a partir do momento que eu faço uma análise céfalo-caudal desse paciente, é lógico que aqui nós estamos direcionando ao RN, mas isso serve para qualquer paciente, eu consigo identificar algum sinal ali que pode levar a um diagnóstico diferenciado, né? Ou que pode trazer um alerta a toda a equipe de saúde. Então, como que é feito esse exame físico céfalo-caudal? É uma análise desde a cabeça desse indivíduo até os pés, tanto anterior quanto posterior. Então, é uma avaliação geral, como que esse paciente está. Melhor horário para se fazer esse exame físico no banho, porque eu consigo ter ali toda a análise geral do meu paciente, né, do tecido epitelial desse paciente. Então, aqui, ó, vocês vão perceber que eu devo fazer esse exame físico da cabeça, do tórax, abdômen, pescoço, braços, pernas, da região ali do abdômen. Eu coloquei aqui para vocês que é extremamente importante a avaliação do coto umbilical, porque é algo que pode me demonstrar se esse paciente, né, ele está ou não com algum grau de infecção, porque eu sei que o coto umbilical, ele vai sofrer um processo de desidratação a partir do momento que eu coloco o álcool a 70 ali e faço a cobertura com a gazinha. Porém, eu tenho que analisar se esse local não foi infectado por algum tipo de bactéria ou por algum outro tipo de micro-organismo. Por isso, esse exame físico geral, ele é extremamente importante, fora ou partes, né, as outras partes que serão identificadas também. A cabeça, lembram lá que eu mostrei para vocês sobre a fontanela, que é a famosa muleira, ela estando mais afundadinha, ela vai me indicar um sinal de desidratação. Então, aí já é um alerta para toda a minha equipe. O tórax, será que esse paciente esse RN, ele está respirando de forma adequada? O abdômen, será que ele está acumulando muito gases? Porque à medida que ele vai acumulando esses gases, mesmo porque o sistema digestivo desse RN, ele é extremamente imaturo, ele vai amadurecendo à medida que essa criança vai alimentando, à medida que ela vai desenvolvendo dia após dia. Então, o acúmulo desses gases provocam muito desconforto nesse RN, que são as famosas cólicas, as famosas dores de barriga que esse RN ele vem a apresentar. É muito raro um RN não ter esse excesso, né, esse acúmulo excessivo de gases, e esse RN também não vir a ter essas cólicas. Porém, é muito importante fazer essa análise, né, para auxiliar esse bebê na liberação dessa flatulência. Outra situação, as pernas, quase sempre elas estão abduzidas, ou seja, abertas, né, aquela perninha mais afastada e fletida. Isso é muito normal do recém-nascido. Então, aqui é de forma geral como que nós vamos identificar alguma alteração nesse RN. Então, a cor da pele é extremamente importante. Todas as vezes que eu observar que um bebezinho está com uma cor mais arroxeada, significa falta de oxigenação. Será que a respiração dele está boa? Está sendo eficaz? Está levando oxigênio para todo o corpo dele? Então, assim,
percebi que o bebê está com uma cor arroxeada, que é o que nós chamamos de cianose, pode providenciar uma análise geral. Será que o problema está sendo com os pulmões? Sinal que o problema é cardíaco? Porque algumas crianças nascem com alterações cardíacas e um dos sinais de que tem essa alteração cardíaca é justamente essa cianose. A postura que o bebê apresenta, né? Dá para a gente identificar os seus reflexos, a atividade espontânea. O bebê ele vai sorrir em alguns momentos, o bebê vai pressionar seu dedo se você colocar ali diante da mão dele. Então, assim, são atividades espontâneas que esse bebê vai apresentando ali para a gente. Isso aqui é extremamente importante. Boa parte dos bebês vão apresentar icterícia. Vocês estão percebendo que a cor do bebê aqui está bem amarelada. E essa icterícia, ela pode ser tanto considerada fisiológica quanto considerada patológica. Fisiológica é normal. Então, ali no terceiro dia de vida, geralmente boa parte dos bebês apresentam essa icterícia e ela desaparece. Geralmente a mãe leva esse bebê, retorna com esse bebê na maternidade e eles fazem o famoso banho de luz, né? Nós vamos tampar aqui os olhinhos do bebê para que a luz não insira aqui nos olhos e não possa provocar uma possível cegueira, e também protege os órgãos sexuais, principalmente ali dos menininhos, né? O estrabismo também é interessante observar que é normal, né? Então, sempre o bebezinho vai estar aqui com os olhinhos voltados mais para dentro ou para fora. Isso é normal, né? A partir ali do sexto mês de vida, você vai percebendo que esse estrabismo ele vai sumindo, ele vai desaparecendo. Se ele permanecer, aí é um momento de fazer uma análise posterior com um oftalmologista para ver o que de fato está acontecendo com aquele bebê. Só retornando aqui com a icterícia, que eu falei só da icterícia fisiológica, né? E tem a icterícia patológica, que aí o próprio pediatra ele vai conseguir identificar alterações no fígado desse bebê, né? Talvez ele já nasceu com alguma alteração hepática. Aí sim cabe todo um acompanhamento e um tratamento através desse profissional com esse RN. A língua, por que eu trouxe falando sobre a língua? Muitas crianças estão nascendo com um freio lingual mais preso. E a língua, como eu sei que, né, Nazaré, que esse bebê tem a famosa língua presa, forma como se fosse um coraçãozinho, né? E ele não consegue trazer essa língua para fora. E qual é a importância dessa análise? Porque a maioria dos bebês que tem essa língua presa, que tem esse freio lingual mais inserido, mais preso, eles não sugam o peito da mãe de forma adequada. Eles têm uma dificuldade muito grande para pegar o peito da mãe. Então, pode ocasionar muitas lesões naquele mamilo ou naquela areola, e a mãe passar por um sofrimento muito grande. Então, Nazaré, o que eu devo fazer quando eu observo que esse bebê tem a língua presa? Levar ao dentista e o próprio dentista vai cortar, ele vai abrir uma lesãozinha aqui, super simples. O bebê ele pode ir com a mãe, né? Ele amamentando, é feito no mesmo dia, esse bebê sai ali e não tem praticamente nenhum tipo de efeito adverso. Então, é importante e é interessante fazer essa análise, porque senão essa mãe vai ficar sofrendo muito tempo. Então, essa linguinha aqui, ela pode, né, o próprio dentista, o odontólogo, ele retira, ele corta aqui, ocasiona um cortezinho aqui bem simples, e esse bebê volta a amamentar tranquilamente, né? E em alguns casos, quando essa língua ela está grande demais, que é o processo da macroglossia, ou quando ela está pequena demais, que é a microglossia, ela pode significar alterações, né, naquele bebê, pode significar que ele tem algum tipo de doença ali. E a pele do bebê,
né, alguns bebês, porque no final ali da gestação a mãe teve um grande perda de líquido amniótico, eles nascem com essa pele bem ressecada, descamando. Isso é extremamente normal, não é nada para se preocupar. Simplesmente eu vou hidratar mais aquela pele, passar mais óleo, principalmente o óleo mineral. Eu posso estar passando para a mãe essas informações, que às vezes a mãe preocupa demais, né? Porque tem uma descamação ali em todo o corpo do bebê, mas isso é extremamente normal. E boa parte dos bebês, eles nascem com o que nós chamamos de vernix caseoso, que é como se fosse um excesso de gordura por todo o corpo do bebê. Isso é uma proteção. Então eu não devo, em hipótese alguma, tentar retirar todo esse vernix caseoso no primeiro banho do bebê, de forma alguma. E eu devo passar essa informação para os pais do bebê, porque às vezes a gente dá o primeiro banho, entrega o bebê para a mãe e a mãe fala: "Nossa, mas ele ainda continua sujo". Aí você passa a informação que esse vernix caseoso é uma proteção contra os micro-organismos, né? Uma proteção ali da pele, e que se você for tentar retirar, você pode provocar lesões na pele, você pode provocar feridas na pele, porque aquele tecido epitelial desse RN é muito fininho, é muito delicado. Então, por favor, passem essa informação para os pais, para que eles não achem que o nosso trabalho foi feito de maneira inadequada. Então, esse vernix caseoso, ele vai sendo retirado pouco a pouco. E aqui trazendo uma importância do banho, que geralmente as pessoas falam assim: "Ah, dar banho no bebê é muito fácil", mas tem algumas informações necessárias e extremamente importantes aqui. Primeira coisa, a água ela deve estar em temperatura adequada. Ela não pode estar quente demais, porque senão vai provocar queimaduras leves ou queimaduras graves nesse bebê. Então, uma das coisas que nós costumamos fazer bastante para analisar se essa temperatura é suportável ou não pelo bebê, é pegar aqui o seu punho, nessa parte interna do punho, e colocar na água. Se você sentir que ela está tranquila, para esse bebê também vai ser, porque essa pele nossa aqui de baixo, dessa parte baixa aqui do nosso punho, ela é mais sensível. Então, se eu sentir que realmente queimou, coloca mais água fria, tá? Outra coisa importante: nunca molhar a cabeça em primeiro momento. Cabeça sempre nós vamos deixar para lavar por último, porque o bebê perde muito calor pela cabeça. Então, vocês estão observando aqui, ó, nessa foto lateral, que eu lavei todo o corpo do bebê, e depois de ter lavado todo o corpo dele, acaba que em alguns momentos eu posso colocar a toalhinha e deixar somente a cabeça do bebê para ser lavada. Isso é extremamente importante, porque às vezes percebe que o bebê começa a tremer demais, ele perde muito calor e ele pode entrar em choque térmico. Outra informação importante: quando vocês forem colocar roupinha no bebê, lógico, já sequei a cabecinha, começa a colocar a roupinha pelo tórax, porque é outra região que o bebê também perde bastante calor. Sabonete neutro, então nada de usar aquele sabonete que tenha muito cheiro, ou que, né, que é extremamente famoso aí e as mães querem utilizar, porque talvez essa criança possa ter uma alergia muito grande. Então, primeiro momento, a gente usa sempre o sabonete neutro, seja ele em barra, seja ele líquido, tá? Geralmente, o ideal, não fazendo propaganda, é o sabonete GH. Esse sabonete GH, ele é extremamente neutro e ele é fundamental para manter a pele daquelas crianças que têm uma alergia muito grande mais saudável. Aqui é mostrando para vocês que alguns bebês, eles nascem
com excesso de pelo por todo o corpo, mas eles acabam caindo, eles desaparecem ali na primeira semana, né? O que nós chamamos de fâneros, que são aqueles pelos bem mais fininhos. Então é muito tranquilo, é avisar para os pais, né, exatamente essa situação. As unhas são extremamente frágeis, então devemos ter um cuidado muito grande até mesmo para cortá-las, porque dependendo da situação como eu vou cortar, ela sendo muito flexível, eu posso machucar o dedo da criança. Aqui muito comum, as mães desesperam mesmo e acabam levando o bebê, né, para um atendimento médico ou um atendimento da enfermagem, porque elas observam como se fosse o surgimento de algumas espinhas, né, que aqui vocês podem perceber que são bolinhas bem amareladas. Isso aqui é muito normal, não traz dano nenhum ao bebê e é chamado de milho sebáceo. Por que eles surgem? Excesso de roupa no bebê. O bebê, ele sente a mesma temperatura que eu. Então, se né, o ambiente está quente, ele está sentindo calor. Eu não preciso colocar nesse bebê roupas de lã, roupas mais fechadas, enfim. Então, excesso de cobertor, excesso de roupa, que é muito comum os pais fazerem, né, nesse período aí do RN, ocasiona a formação desses milhos sebáceos. Surgiram os milhos sebáceos, não tentar retirar, porque se eu tentar retirar, eu abro uma porta de entrada para os micro-organismos. Aí sim pode ocasionar as diversas infecções. Então, isso aqui ele vai passar. À medida que os pais forem controlando esse excesso de roupa no bebê, vai sendo controlado também. E aqui, mais uma vez, é outra coisa que os pais ficam desesperados. É a miliária. É lógico, dá para desesperar sim. É feio, né, de se ver um bebê todo vermelhinho. As famosas brotoejas. E elas são ocasionadas pela obstrução dos ductos que acabam excretando o suor. Então, tampa ali o buraquinho por onde o suor deveria sair e provoca todas essas lesões, né? Essas lesões elas podem provocar irritabilidade na criança, dor, coceira, que é o famoso prurido. Então, o que eu devo fazer? Da mesma forma, controlar o excesso de roupa nas crianças, porque é esse excesso de roupa nas crianças que vai favorecer essa obstrução dos ductos das glândulas sudoríparas. Então, tentar ao máximo ajudar esses pais aí. E o que eu devo fazer agora, Nazaré? Somente identificar. Será que o bebê está tendo febre? Porque pode ser que alguma feridinha dessa abriu, entrou uma bactéria e possa provocar uma certa infecção. Mas fora disso, super tranquilo, tá? Resolve com o tempo. Hidratação da pele e deixar esse bebê mais à vontade, sem excesso de roupas. E o hemangioma, ele é um excesso de vasos sanguíneos que se localizam em determinada região. Então fica aquela parte bem avermelhada. Eles costumam desaparecer, né, a partir do crescimento e desenvolvimento desse bebê. Outros não, outras pessoas elas vão ter esse hemangioma para o resto da vida, mas a maioria, que é esse excesso de vasos sanguíneos localizados em determinada região, eles desaparecem. É muito mais comum aqui na região occipital, mas na região frontal também aparece muito. O edema. O edema é o famoso inchaço. Então, aqui eu peguei uma foto que acaba que vocês percebem o bebê com miliária e também com edema, principalmente na região dos olhos. Isso é muito normal. Todo bebê nasce inchado. Então, a partir ali do momento que passam 24 ou 48 horas, esse edema vai sendo eliminado, ele vai sumindo, né, desaparecendo. Por que isso é importante? Vocês já ouviram falar que o bebê nasceu, por exemplo, com 3 quilos e saiu ali da maternidade com 2,8 kg?
700. A maioria do que ele perdeu ali é esse excesso de líquido, mas é lógico também que eu devo observar. O excesso de perda de peso ali nesse início pode significar que o bebê não está conseguindo amamentar. E se ele não consegue amamentar, é lógico que ele não consegue engordar. Aqui, frequência respiratória, né? É muito importante identificar que todo recém-nascido respira muito mais rápido que nós adultos, ou que qualquer outra pessoa, mas é normal. A frequência respiratória dessa criança vai girar em torno ali de 40 a 60 respirações por minuto. Então você vai observar tanto aqui no tórax quanto na barriguinha, aqui no abdômen desse recém-nascido, que eles respiram muito rápido. Eles não vão utilizar a musculatura acessória, né, que é aqui o famoso esternocleidomastoide, que é esse músculo do nosso pescoço, eles não vão usar as asas nasais, né, que são o batimento de asa nasal, que me indica que esse paciente está tendo uma dificuldade respiratória, e muito menos vão utilizar aqui os músculos intercostais. É simplesmente algo normal. Esse bebê respira mais rápido, sim. Outra coisa a ser observado, a genitália desses bebês. Nos homens, nós temos que observar se realmente, né, os testículos desceram para a bolsa escrotal. Em alguns casos, eles não desceram. Depois, né, à medida que esse bebê vai crescendo, acaba que o testículo desce. Inicialmente, ele fica ali na região inguinal e vai descendo. Isso é normal. Em alguns casos, vai ser necessário sim realizar a cirurgia para descida desse testículo, porque se ele permanecer ali na região inguinal, esse homem vai ser infértil, ele não vai conseguir ter filhos. É importante também observarmos a famosa fimose, muito comum nos bebês. E durante o banho desse bebê, a mãe, né, ou o pai, ou quem for dar o banho ali, tem que pegar aqui o prepúcio, que é essa pelezinha que protege a glande, e puxar lentamente. Porque se eu não começar a puxar todos os dias ali na hora do banho, pode juntar muita sujeira aqui dentro e esse bebê ter um quadro de infecção maior. Nazaré, e aí o que acontece? Pode ser que essa fimose ela seja em um grau mais leve e esse bebê nem precise, né, lá na frente realizar a cirurgia, mas também pode acontecer desse bebê precisar realizar a cirurgia. Aqui a genitália das meninas, né? Vocês vão perceber muito essa coloração esbranquiçada, é excesso de estrogênio ali, mas desaparece nos primeiros dias. Então, é excesso de hormônio nos primeiros dias. É normal. Eu não vou tentar retirar isso aqui também, porque senão vai machucar. À medida que os dias vão passando, eu vou conseguindo retirar pouco a pouco essa secreção aqui. E mais uma vez, isso aqui, ó, deve ser observado, é o famoso mecônio, são as fezes dos primeiros dias. Ela é bem escura, isso é normal em qualquer criança, e mais melequenta. Então, até mesmo para retirar, vocês vão conseguir retirar com algodão e água morna. É muito mais fácil retirar, né, todo o excesso aqui do primeiro cocô, dos primeiros, né, na verdade, com o algodão e água morna. E aqui só mostrando para vocês o coto umbilical. Eu coloco, né, lógico, o álcool 70 e depois eu protejo esse coto umbilical com a gaze estéreo. Lembrando, por favor, todas as vezes que você for realizar a troca de fralda desse bebê, coloque também ali, né, o álcool 70 para desidratar o mais rápido possível e esse coto umbilical vir a cair. Aqui só mostrando para vocês o cocô, né? Ele é bem grudento, bem melequento, então dá para a gente tirar com algodão e água morna.
E outra coisa, à medida que esse bebê, né, ele for amamentando, esse cocô vai ficando mais clarinho, ele vai ficando mais amarelado. Então é muito normal eu conseguir observar, né? Ah, o bebê tá fazendo cocô, então significa que ele tá comendo. E o cocô ficou mais amarelado, significa também que ele está conseguindo amamentar tranquilamente. Aqui são os reflexos, já falei na aula anterior, muito comum, né? Tanto aqui o reflexo de apreensão plantar, tá vendo? Que o bebezinho ele consegue trazer esses dedinhos para tentar prender o dedo do profissional, e aqui o reflexo de Moro. Método canguru. Então, esse método canguru, ele é essencial, tem uma lei que padroniza a realização do método canguru, principalmente para aqueles recém-nascidos que nasceram antes do tempo. É algo para aumentar o vínculo ali, mãe, pai, né? Porque pode ser feito também pelo pai, aumentar o vínculo desse bebê e ele conseguir aumentar mais o ganho de peso. Então, vocês percebem que há uma aproximação entre os pais e o bebê. A lei que eu falei para vocês, né, traz aqui uma portaria trazendo todas as normas e orientação para que esse método canguru seja implantado, né, em todas as maternidades e ao mesmo tempo implementado, colocado em prática. Então aqui, ó, vocês percebem que começa com o toque, evoluindo até a posição canguru. Então essa aproximação da mãe com o bebê, ela inicia através do toque e depois coloca-se o bebê nessa posição aqui, que é denominada canguru, uma proteção para esse bebê, e permite também uma maior participação dos pais e da família de forma geral com esses neonatos. Aqui vocês podem observar um pai, né, tendo esse momento com o seu filho, e geralmente, né, realizado com recém-nascido de baixo peso e na posição vertical, porque o bebê ele consegue respirar muito melhor nessa posição vertical, em pezinho. Então, esse método ele é aplicado, na verdade, em 3 etapas. A primeira etapa é lá antes do nascimento desse bebê, durante o pré-natal, são passadas todas as informações à mãe. Aquela mãe que tem um pré-natal de alto risco, né? A gente considera que a chance dela ter um bebê prematuro é muito grande, então já são passadas essas informações à mãe de quão importante é esse método canguru. A segunda etapa, o bebê já nasceu, né, e permanece ali de forma contínua com a sua mãe na posição canguru. E esse período ali, ele funciona como se fosse um estágio, né? Até esse bebê receber a alta. Significa que nessa segunda etapa, o bebê ainda encontra-se dentro ali da maternidade, seja no alojamento conjunto, seja na UTI neonatal. Então, é um período que antecede ali o período da alta hospitalar. E a terceira etapa, ela vai caracterizar pelo acompanhamento dessa criança fora do ambiente hospitalar, seja ali dentro da casa, em domicílio, ou seja no ambulatório, até que essa criança venha atingir o peso ideal de 2,5 kg, né? Ele pode sair da maternidade sim com abaixo de 2,5 kg, mas o interessante é que a gente consiga acompanhar esse bebê até chegar esse peso considerado ideal. Aqui mostrando o bebezinho dentro da incubadora, que na maioria das vezes, né, esse bebê vai estar na incubadora, aí ele tem aquele momento para que a mãe consiga realizar todo esse processo do método canguru para aumentar os laços afetivos e que se tornam também duradouros tanto para a mãe quanto para essa criança.
muito normal, tá? Que esses recém-nascidos considerados pré-termos ou prematuros, eles recebam o alimento através da seringa. Então, ele tem uma sonda, ele está com a sonda gástrica e ele vai receber esse alimento através desse processo aqui. Eu coloco o leite, a mãe retira o leite dela, né? Faz o processo de ordenha e vai colocando aqui de acordo com a prescrição médica. Então, o médico prescreve 30 ml, então eu vou colocar 30 ml para esse bebê ingerir. Por que, Nazaré, um bebê pré-termo não amamenta diretamente da mãe? Porque o processo de sucção, ele tem um gasto de energia muito grande. Então, quanto mais o bebê gasta energia ali, ele perde peso. E não é isso que eu quero. Eu quero que esse bebê consiga ganhar peso. E a maioria dos bebês também não tem uma sucção adequada ainda. Então, por isso, nós realizamos essa alimentação. Aqui dá para vocês perceberem um bebezinho pré-termo, né? Ele sendo alimentado através do que a gente chama de gavagem simples. Então, eu coloco o leite aqui, a quantidade prescrita pelo médico, aí esse bebê consegue, né, receber o alimento através da sonda e depois eu vou esperar, né, na próxima vez que ele for receber esse alimento, eu vou sugar, eu vou colocar uma seringa aqui com um êmbolo, tá? Agora não vai ser uma seringa sem um êmbolo, não. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou sugar para ver se esse bebê tá tendo o que a gente chama de estase. A estase é excesso de leite, né? Eu acabei colocando ali 30 ml, mas na verdade ele conseguia digerir somente 25 ml. Então vai ter uma estase de 5 ml, ou seja, excesso de 5 ml de leite. Aí eu passo essa informação ao pediatra, ele acaba colocando ali na prescrição um valor adequado para esse paciente. Aqui é um bebezinho que está com o que a gente chama de CPAP, que ele não consegue respirar sozinho, então ele consegue respirar através de um artefato que nós chamamos de CPAP. Aqui é muito bacana, né? Talvez a mãe está amamentando o seu bebê, só que a produção de leite parou. O bebê suga ali e não sai leite nenhum. Então, o que que eu vou fazer nessa mãe? Ou ela teve que tomar um remédio, teve que parar de amamentar, enfim. A lógica é, não tá saindo mais leite aqui na mama da mãe. Então eu faço o processo de translactação ou relactação. Como é isso? Vocês estão vendo que aqui, ó, o bebezinho tem uma sondinha na boca, então ele tá recebendo leite através da sonda, mas ao mesmo tempo ele tá sugando o peito da mãe. E à medida que ele vai sugando o peito da mãe, vai fazendo o processo ali de produção de leite nessa mãe. Então, vocês perceberam aqui que eu falei para vocês toda a questão do próprio posicionamento desse bebê, né? Como ele deve estar posicionado e ao mesmo tempo até verticalizado essa seringa aqui para que, através de processo de galvação, esse leite chegar até o bebê. Então, aqui é toda a técnica da famosa mama vazia, né? Como que é feito esse processo. Aqui, a alimentação do copinho, nós fazemos muito isso dentro da maternidade. Talvez a mãe ainda ali não tá conseguindo amamentar direitinho, aí a gente fornece para esse bebezinho. É a melhor forma, porque ele consegue manter ali todo o reflexo de sucção. E, por fim, o aleitamento. O aleitamento materno ele é preconizado até o 6º mês de vida, de forma exclusiva. Eu não preciso de oferecer nenhum outro alimento, água, enfim, chás. Não preciso fazer a oferta de alimentos extra a esse bebê, né? Mas é lógico que a gente tem que observar o que está acontecendo. Não é obrigatório ir até os 6 meses de vida com essa amamentação exclusiva. É preconizado. Seria o melhor para o bebê e até mesmo para a mãe. Porém, nós devemos também analisar o desejo materno, né? O desejo da mãe em amamentar
ou não, e deve ser compreendido e respeitado. Eu coloquei aqui até mesmo essa frase de outra cor para que vocês coloquem isso na cabeça. Nós, profissionais da área da saúde, nós temos uma mania horrorosa de exigir algumas coisas para as mães, principalmente que deve amamentar, que tem que amamentar, mas existem algumas situações que realmente aquela mãe está sofrendo, que ela não está conseguindo tornar aquele momento do aleitamento prazeroso. Então isso é desnecessário, né? Então a gente deve levar sim em consideração muito o desejo da mãe. E essa criança, ela deve receber o alimento complementar pouco a pouco, né? Depois que eu termino ali esse processo do aleitamento materno exclusivo, o alimento deve ser inserido nessa criança de forma gradativa. Eu não posso querer dar para o meu filho todos os tipos de alimento ao mesmo tempo. E quais são essas vantagens do aleitamento? É natural, é uma forma de planejamento familiar, ou seja, a amamentação, ela não evita que a mulher engravide. Pelo contrário, existem mulheres que colocam na cabeça que o simples fato dela estar amamentando, ela não pode ter filho e acaba engravidando novamente. Mas é fato que a amamentação, ela fornece pelo menos uns 30% de contracepção. Aí é lógico, tem que entrar o contraceptivo oral, ou trimestral, mensal, né, como forma de contracepção também. Tem a pílula anticoncepcional ideal para o momento da amamentação, é passado pelo próprio ginecologista, então não vai reduzir a produção de leite de forma alguma. E ao mesmo tempo, utilização de camisinha ou outras contracepções que o próprio casal vai escolher. Então, reduz o risco de câncer de ovário de mama para aquela mulher e também previne o risco de osteoporose. E para a criança, é um alimento completo, né? Até o 6º mês de vida dessa criança, é um alimento rico de forma nutricional, facilita a eliminação do mecônio, né? Diminuindo o risco de icterícia. Quanto mais rápido eu eliminar aquele mecônio, aquele cocô todo pretinho, menor, né? Assim, o risco desse bebê ter a famosa icterícia, que é aquele amarelão. E protege contra as infecções, porque a mãe, ela passa seus anticorpos para aquela criança. Aumenta o laço afetivo entre a mãe e o filho, isso é fato, né? A mãe, ela vai ter um momento ali junto com o seu filho, diminui a taxa de desnutrição, porque é um alimento rico em caloria e tem proteína também, então reduz essa desnutrição e a mortalidade infantil, diminui a probabilidade dos processos alérgicos, porque é um alimento que a criança, ela já tem um certo costume, então reduz a chance de ter esse processo alérgico, porque eu não estou oferecendo para a criança um produto considerado artificial, e sim um produto considerado natural. Melhor resposta às vacinações. Por que ele tem uma resposta melhor às vacinações? Porque ele já tem uma imunidade muito boa ali. Então aqui, ó, lembrando, o leite, ele tem uma textura, né, diferente. Geralmente o leite do início, ele mata a sede, ele é um leite mais ralinho, e o leite do fim, ele engorda, porque ele é um leite mais rico em gordura. Então, por isso que nós devemos preconizar essa mulher que, se ela amamentou, né, a última mamada desse bebê foi na mama direita, que na próxima mamada ela inicie pela mama direita, porque provavelmente o bebê, em alguns momentos, ele só sugou ali o que mata a sede e não sugou a gordura. Por isso, eu terminei a última mamada do meu bebê foi na mama direita, eu vou iniciar a próxima mamada na mama direita para que ele consiga, sim, retirar a gordurinha ali oferecida nesse leite.
E como que esse leite é exatamente produzido? A placenta, ela sai quando a mulher ganha esse bebê. À medida que a placenta ela vai saindo, ela reduz muito os hormônios que antes estavam ali no organismo dessa mãe. Então, pela redução brusca desses hormônios, há uma liberação, né, da hipófise da prolactina, que é o hormônio que vai favorecer a produção desse leite. Então, aqui é só trazendo para vocês, ó, a saída da placenta após o parto, os níveis de hormônio caem drasticamente, a hipófise libera a prolactina, que é o hormônio produtor do leite, e estimula os alvéolos mamários para produzir esse leite. Então, lembrando, a descida mesmo, que é o que a gente chama de apojadura, porque no início a mãe só libera colostro, é um leite muito amarelado e em uma quantidade mínima, então, e que é ideal para a criança, tá? Vocês não vão pensando, então a criança está morrendo de fome, não está. Aí, depois de 48 horas a 72 horas, que acontece o processo chamado de apojadura, que é exatamente a descida de leite de fato. Então, aqui, ó, vocês vão percebendo que os níveis plasmáticos da prolactina na mãe, eles vão aumentando à medida que o bebê suga. Então, quanto mais o bebê sugar a mama da mãe, maior será os níveis de prolactina dentro do sangue daquela mãe, maior a produção de leite. Aqui só mostrando para vocês, né, as glândulas mamárias, né, quanto mais o bebê suga direitinho, tá? Tanto o mamilo quanto parte da areola. Aí vai tendo a liberação da prolactina e aumentando a produção desse leite e a saída também. Aqui só mais uma figura para trazer todo o processo de estímulo, né, e liberação desse leite até a criança conseguir amamentar. E aqui mais uma vez o colostro, que é aquele primeiro leite amareladão que sai na mãe, ele fica ali por volta de 7 dias. Depois eu tenho um leite de transição, que é até o 15º dia, e enfim, o leite considerado maduro, que é rico em água, proteínas, carboidratos, lipídios, minerais e vitaminas, ou seja, tem tudo que o bebê precisa naquele momento. Por isso que eu não preciso dar chá, eu não preciso dar água, eu não preciso dar um outro tipo de leite, enfim. É lógico, gente, se o bebê não está conseguindo ganhar peso com o leite materno, aí sim o pediatra vai avaliar e vai passar também leite ali industrializado, mas isso aí é feito uma avaliação. O posicionamento deve ser ideal para tanto para a mãe quanto para o bebê. Existem várias posições, né, que são corretas. Tem que ser um ambiente confortável para aquela mulher e o bebê deve pegar corretamente tanto o mamilo quanto parte da areola. Então, essa mãe ela tem que se sentir confortável, porque se ela ficar em uma posição errada, que a coluna começar a doer, para ela não vai ser um momento tão prazeroso. E aqui mostrando para vocês todos os tipos de posição que essa mulher pode ter ali a fim de amamentar o seu bebê. E a pega adequada, mais uma vez, parte do mamilo e da areola. Então aqui, ó, vocês vão perceber que o bebezinho, ele faz como se fosse uma boquinha de peixe para pegar de forma correta ali a mama da mãe. E se a areola estiver endurecida, ou seja, se essa parte aqui, ó, a mãe percebeu que tá bem dura, ela tem que retirar o leite ali, amaciar. É como se fosse amaciar mesmo essa mama, porque senão o bebê não vai conseguir mamar. Não tem bebê que consiga mamar com
quando a mãe está com a mama mais endurecida. Por isso, a mulher vai fazer o processo de ordenha antes de colocar o bebê para mamar. Ela vai massagear isso aqui de forma que saia o leite. Na hora que o bebê for vir amamentar, já está macio e ele consegue sim amamentar. E outra coisa, geralmente a criança se satisfaz com 10 a 15 minutos em cada peito. Então, passou disso aí, o bebê simplesmente está fazendo o peito da mãe de chupeta, e que é muito comum. O bebê ele se sente mais confortável perto da mãe. E esse movimento de sucção, ele traz uma calma muito grande ao bebê. Aqui, importantíssimo, eu não devo puxar o bebê da minha mama. Ou ele solta por livre e espontânea vontade, ou então a mãe vai colocar o dedinho dentro da boca para que ele solte bem devagar. Porque se eu puxar esse bebezinho de forma rápida, vai ocasionar feridas na minha mama. E colocar sempre esse bebezinho para rotar. Depois que ele amamentou, eu devo colocar esse bebezinho para rotar, ou pelo menos 20 minutos na posição vertical. Talvez eu não vou ouvir esse bebezinho arrotando, mas eu tenho obrigação de ficar pelo menos 20 minutos com ele em pezinho. Aí depois sim eu coloco esse bebê para deitar. Alguns problemas, né, que a mãe pode ter ali no período puerperal, que é aquele período de 45 dias após o parto, né? Pela pega incorreta desse bebezinho ali, pode ocasionar fissuras, que são as famosas rachaduras. A mama pode ficar muito dura, que é o processo de engurgitamento daquela mama, e o mais grave de todos, que é a mastite, que é a infecção daquela mama e que deve passar por um processo de drenagem, né? E geralmente a anestesia não pega nesse processo de mastite. Então a mãe vai sentir muita dor para ter a retirada do excesso de pus que ali tem. Aqui só mostrando para vocês, né? Essa figura aqui é um processo de fissura, de lesão, tá bem tranquilinho. Mas existem processos mais dolorosos e piores que esse aqui. Tem mulheres que perdem até mesmo o mamilo durante a amamentação. E aqui é um processo de mastite, a mama muito vermelha, edemaciada, extremamente dolorosa, e às vezes a mãe pressiona aqui e sai até pus. Então, e ela tem também febre, né, durante esse período. Por isso é necessário e importante que as mulheres realizem o processo de ordenha. A criança não dá conta do excesso de leite que está sendo produzido, ela tem que retirar. Porque se ela não conseguir retirar, vai passar por um processo de engurgitamento e provável formação de mastite. Então, por hoje é só. Aqui estão todas as referências bibliográficas que eu utilizei, né, para estar trazendo essa explicação para vocês e até mesmo o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem questionar no fórum. Vamos participar do fórum, pessoal, porque talvez vocês tenham algum tipo de dúvida e ficam ali com vergonha de perguntar, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Muito obrigada e tenham um excelente estudo, tanto com as atividades de baixa complexidade quanto de alta complexidade. Beijo a todos!